O que você não viu no enterro de Silvio Santos? Senhor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, era judeu. Apesar de não ser religioso, ele pediu que fosse sepultado de acordo com a tradição judaica. Alô, eu sou o Rabino Michel Tabachnik e agora no meu canal você vai ter vários shiurim, várias aulas do meu querido genro Rabino Yosef Beutner sobre Kabbalah. Como funciona o enterro judaico? Como que é o enterro judaico? E só as diferenças que tem entre o enterro judaico e o enterro não judaico. O primeiro costume que todo mundo percebeu, muita gente perguntou, é o seguinte: a gente vê aqui em fotos e tudo que no enterro judaico não se vê o corpo da pessoa que está sendo enterrada. Não se vê o corpo do falecido. Não se vê o corpo, não se vê a cara. De jeito nenhum, ele está totalmente coberto. Está coberto. Aqui no Brasil, cobrem ele, depois colocam no caixão, mas o costume judaico não é colocar no caixão. O costume judaico é cobrir ele com um talit, aquele chale de orações. A gente vai explicar por que isso. Agora, qual motivo, por que a gente cobre o corpo do falecido? A resposta que a Kabbalah traz, algumas respostas, a resposta do Talmud, e a resposta que tem também da Kabbalah é o seguinte: o Talmud diz que antigamente esse costume começou na época do Talmud, que tinha muitos falecidos que faleciam infelizmente através de acidentes, ou que a pessoa estava muito velha e o corpo da pessoa já estava meio desconfigurado, já estava um pouco feio, por assim dizer, e os familiares do falecido se sentiam constrangidos através que as pessoas viam o pai deles ou algum ente querido desse jeito. Então assim eles não queriam ir para o enterro muitas vezes. Então nossos sábios instituíram que todo aquele que, quando ele falecer, o corpo dele está meio desconfigurado, não está muito bonito, muito respeitoso, então deveriam cobrir o corpo da pessoa. Todo mundo, não importa como a pessoa faleceu, deveria ser enterrado, coberto. Para não ter diferença entre um e entre outro. Para não ter nenhum desrespeito com o falecido e com a família do falecido. Porque a gente sabe que, de acordo com o judaísmo, a Kabbalah traz isso, o corpo de um judeu é sagrado. Ou seja, o corpo mesmo da pessoa, depois de falecido, é sagrado. Então, assim como a gente respeita o corpo de uma pessoa quando está vivo, assim também a gente deve respeitar ele quando a pessoa falece. Outra explicação que a Kabbalah traz, porque a gente cobre o morto, porque o corpo de uma pessoa, quando a pessoa falece, a alma sai do corpo, onde tinha uma santidade muito grande, que a gente sabe que a alma é muito santa, tem um nível de santidade muito grande. Quando essa santidade sai, esse lugar onde tinha essa santidade fica com uma impureza muito grande. Então a Kabbalah diz que a pessoa que vê a face ou o corpo de uma pessoa que faleceu, isso traz uma impureza muito grande para ela, isso pode fazer mal para aquela pessoa espiritualmente, até mesmo materialmente também. Isso faz mal, essa impureza que paira em cima do falecido. Agora, outra coisa, isso a gente vê diferente de outras religiões. Tem religiões que sim, se vê o corpo, se fala com o corpo, se conversa, etc. No judaísmo não é assim, a gente tem muito cuidado com o falecido, com o corpo do falecido, a gente respeita muito o corpo do falecido. E ainda mais o enterro judaico a gente tenta enterrar o mais rápido possível. Isso também é um respeito para o corpo do falecido, diferente de outras religiões. Agora, tem outro costume também muito que a gente vê, qualquer um que vê o enterro judaico vê essa diferença. Quando a gente enterra o corpo do judeu, a gente enterra ele sem caixão. Aqui no Brasil é diferente. No Brasil, a lei diz que tem que ser enterrado com caixão, mas em Israel a gente pode ver, coloca um talit, um chale de orações, e coloca o corpo assim mesmo na terra, e assim cobre o corpo. Por quê? Porque está escrito na Torá que, já que a gente veio do pó da terra, a gente deve retornar ao pó da terra. Então assim também a gente coloca o corpo direto na terra. Agora aqui no Brasil, que pela lei tem que colocar um caixão, se fazem pequenos buracos, orifícios no caixão, assim, deixando o corpo também na terra. Diferente de que a gente vê outros lugares que fazem caixões bonitos e etc, etc. Agora, quando a gente vai enterrar, antes de enterrar, você faz a lavagem do corpo, tirando todas aquelas coisas não muito bonitas, não muito cheirosas, vamos dizer, que acabam ficando no corpo da pessoa quando falece. A pessoa quando falece tira muitas coisas do corpo. Então se limpa o corpo materialmente, né? E também se limpa de um jeito espiritualmente, ou seja, tem lugares que se leva numa mikve, ou se joga uma quantidade de água em cima do morto, que é isso para purificar o corpo da pessoa falecida. Diferente de outras religiões, na hora que a gente enterra o morto, se coloca uma coisa chamada tahrichim, seriam mortalhas. Ou seja, outras religiões, né? Quando tem uma pessoa, coloca a pessoa em roupas bonitas, e se maqueiam, etc., dependendo de cada religião, com seus costumes, né? Mas na religião judaica, não. Todo mundo é enterrado igualzinho. Todo mundo usa a mesma mortalha, uma roupa branca, uma túnica, né? Ela descobre o corpo inteiro de branco, que o tecido é de linho.
tá? Que é uma roupa parecida com a roupa que os sumos sacerdotes usavam no Beit HaMikdash, no templo sagrado. E essa roupa é todo mundo igual, para não ter diferenças entre uma pessoa, mais rica, que tem uma roupa melhor, para uma pessoa mais pobre, mais simples, para não ter também esse desrespeito, essa desigualdade, até mesmo na hora que é enterrado, se enterra todo mundo igual. Para assim a família não se sentir constrangida, falando, olha só, essa aqui é a roupa que você dá para o seu pai. E assim também para o morto não se sentir constrangido disso. Agora, também não se coloca flores, nem enfeites. O enterro judaico é muito simples, tá? Não se faz enfeite, nada disso. A gente tenta fazer o mais rápido possível, sem grandes cerimônias. De modo geral, é uma coisa mais rápida. Se lê alguns capítulos de Salmos para a elevação da alma do falecido. Se fala algumas palavras que é chamado de respeito, discurso fúnebre, mas de modo geral a gente tenta ser o mais curto possível para não falar nada de errado, porque está escrito que lá em cima, quando a pessoa falece, depois os anjos que estão lá em cima, eles começam a ver, olha, falaram dessa pessoa, que ele é assim, 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 isso é verdade. Se não for verdade, isso traz um sofrimento muito grande para o morto. Por isso também, na Matzeivá, naquela pedra que se coloca em cima, com o nome da pessoa que faleceu, etc., não se coloca também nenhuma imagem, e não se coloca muitas coisas escritas, se coloca coisas simples sobre a pessoa, o nome dele, o nome do pai, para não trazer nenhum julgamento para cima daquele falecido por alguma coisa que pode ter escrito errada sobre aquela pessoa, sobre o morto. Está escrito que a pessoa que participa de um enterro judaico, que no enterro judaico tem que ter 10 homens para os entes queridos, filhos, etc., poderem recitar o Kadish. Kadish é uma oração para elevar a alma do falecido, é uma oração que te certifica o nome de Deus em todos os lugares. E essa oração, a gente fala, cada vez que a gente fala essa oração, a gente está elevando e purificando cada vez mais a alma do falecido. Assim, aquele falecido, ele pode ter um julgamento melhor lá em cima, juntar para ele mais boas ações, e assim ele vai ser direcionado diretamente para o paraíso e não ter que passar pelo inferno, pela limpeza, né, da pessoa no inferno, para poder ser apto a chegar no paraíso. Por isso, um dos motivos também que a gente falou antes, que se cobre o corpo do falecido, é porque tem uma lição muito importante. Porque a gente quer mostrar para os familiares, para todo mundo que está lá, que a conexão agora que a gente tem com o morto não é uma conexão mais de corpo, e sim de alma. Se eu quero agora ajudar esse ente querido, essa pessoa que faleceu, por exemplo, quem gosta muito do Silvio Santos quer ajudar ele, agora todos nós podemos ajudar, tá? Através de fazer boas ações, com a intenção de que seja para a elevação da alma dele. De modo geral, se diz o nome da pessoa, o nome do pai dele, e fala ali, isso seja em elevação da alma desse ente querido, e assim a família, todas as pessoas em volta que querem fazer o bem para essa alma, façam boas ações. Eu quero também que esse vídeo seja em elevação da alma do Silvio Santos, já não sei o nome do pai dele em hebraico, etc., mas que esse estudo de Torá aqui, desses costumes judaicos, possa também ser para a elevação da alma dele, e assim de muitas outras pessoas que precisam de uma elevação da alma, tá bom? Tenho certeza que ele tem muitos méritos, ele fez muitas coisas boas, ajudando pessoas deficientes, etc. Então, que ele tenha lá em cima, ele possa se elevar cada vez mais lá em cima, e ele possa ir diretamente para o paraíso, e possa receber a recompensa de todas as boas ações que ele fez aqui embaixo.